Louvado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor Jesus. Toda glória, todo louvor a Deus. De pé como estamos, eu peço gentilmente que os irmãos abram comigo 1 Samuel. Louvado seja o nome do Senhor. O capítulo 2 e o versículo 6. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 6 a seguir. Assim está escrito no vernáculo sagrado: O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Versículo 7. Poucos têm coragem de ler esse texto e pregar. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o esterco, tremendo, irmãos, vou ler de novo, desde o esterco, exalta o necessitado para o fazer assentar entre os príncipes. Podeis assentar glorificando e exaltando aquele que vive e reina. Noiva do Cordeiro, ouvintes da palavra de Deus, acabamos de ler um texto aonde Ana está liberando um cântico a Deus. Inspirada no momento que ela recebe a vitória, ela atribui a Deus as seguintes palavras: O Senhor é o que tira a vida e a dá. E é bem verdade. Ele dá a vida a quem quer, e quando ele diz acabou, acabou. Lança na sepultura, e da sepultura ele também faz o homem sair. Não foi assim com Lázaro? Já cheirando mal há 4 dias, o Senhor Jesus disse: tirem a pedra, e ao tirarem a pedra, ele chamou Lázaro pelo nome, e Lázaro saiu para fora. Há uma observação nesse contexto. Se o Senhor fala, vem para fora, morto, todo o cemitério ressuscitava. É por isso que o Senhor Jesus diz: Lázaro, venha para fora. Este Deus que dá a vida, tira, lança a sepultura, salva o homem já dentro da sepultura, também empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Ora, não foi Deus que tirou Davi do pasto, quando cuidava de ovelhas, e o levou para o trono de Israel? Assim bem como não foi Deus que tirou Herodes do trono e o levou para o pasto para ser comida de bicho? O Deus que exalta também é o Deus que humilha. Jó 42, 2, Jó diz no findar da sua prova: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus planos ou pensamentos podem ser impedido. Lucas capítulo 1, versículo 37 está escrito: porque para Deus nada é impossível. E o nosso Deus é tão tremendo que Ele não trabalha na ordem natural dos fatores. Ele faz o orgânico sair do inorgânico. Ou seja, Ele fez a água sair da rocha. É assim que Deus trabalha, igreja. Ele faz sair da onde não sai. Esse Deus é tremendo. Ele usa água suja para curar feridas na pele de um homem, a saber, Naamã, que estava leproso. Na boca de Eliseu, transmitido por Geazi, foi dado a ordem a Naamã: quer ser curado? Quer ser liberto das feridas? Quer ser liberto desse estado aforuncado de lepra sobre a sua pele? Desce na água suja. A ordem natural dos fatores diz que alguém machucado na pele, ao ter contato com água suja, o prognóstico é claro e é óbvio: vai ter uma infecção generalizada. Mas Deus não trabalha na ordem natural. Deus não trabalha na linha do raciocínio. Deus faz multiplicação do zero. Como bem disse e reitera a palavra, Deus faz a água sair da pedra. A água vem do lençol freático, a água vem da chuva, a água vem do mar, a água vem do rio, a água vem da cachoeira, mas não vem água da pedra. Mas quando Deus quer operar, faz a água sair da pedra, faz a água suja curar o leproso,
mentiroso, e ainda usa corvo, ave de rapina, que não divide o pão nem com a sua família, para servir o profeta. Esse é o Deus a quem servimos. Abre porta onde não tem porta, usa quem quer, na hora que quer, coloca saída onde não tem saída, e da onde a gente menos espera, Ele traz o milagre para nossas mãos. E o versículo 8 me chama muita atenção. Ana é muito clara nas suas palavras em momento de cântico, quando ela diz: Deus pega o homem do esterco e o coloca entre os príncipes. Se a gente olhar de Gênesis a Apocalipse, quantos homens ninguém dava nada, o Senhor foi lá e exaltou. Eu posso atribuir a Deus a especialidade. Ele é especialista em levantar o desacreditado. Deus é especialista em exaltar aquele que ninguém dá nada. O próprio apóstolo Paulo fala à igreja de Coríntios que Deus pega as coisas que não são para confundir as que são. As vis e desprezíveis. O que é algo desprezível? É um alvo de desdenho. Quando alguém olha e menospreza, quando alguém olha e diz: daí não vai sair nada, aí Deus vai lá e exalta. Deus é terrível. Deus é especialista em exaltar o desacreditado, em exaltar o humilhado. Prova do que vos digo é a minha história. Um dia, pastor Celso, em sala de aula, um aluno disse: é errado falar da própria vida. E eu disse a ele: boa parte da Bíblia é testemunhos. A história de Abraão, um testemunho. A história de Jefité, de Noé, entre tantos, são testemunhos. Desde que não seja antropocêntrico, e sim para glorificar o nome do Senhor, é válido. Que eu diminua, o Senhor cresça. Mas eu sinto na minha alma, pastor Celso, de compartilhar da onde Deus me tirou. Com 8 anos, na cidade de Osasco, eu sou oriundo de Osasco, hoje moro em Pirapora do Bom Jesus, próximo a Santana de Parnaíba, mais de 2 horas de viagem. Então não reclame do horário, ninguém vai chegar mais tarde em casa do que eu nessa noite. E como uma pessoa oriunda de Osasco, tive uma história em Osasco. Com 8 anos de vida, o meu pai chegou em casa sob efeito de bebida alcoólica e entorpecente. Eu estava tomando banho, e ali foi a primeira vez que eu me recordo de levar uma surra do meu pai biológico. Sem motivos, sem mais e sem menos, ele abre a porta do banheiro, tira a mangueirinha do chuveiro e dilacera a minha carne com as chibatadas. E dali em diante, igreja, quase todos os dias, este que vos prega para a glória de Deus, apanhava. Tinha dia que meu pai pisava na minha cabeça e saía sangue pelo nariz. Tinha dia que os meus olhos ficavam vermelhos, tamanho eram as bordoadas e tapas que eu levava na face e na cara. Bicudas sobre o corpo, hematomas sobre todas as partes do corpo. E quando eu tinha 11 para 12 anos, às vésperas de fazer 12 anos, um pré-adolescente, minha mãe disse ao meu pai: hoje eu vou para a igreja. E o meu pai levantou a mão e deu-lhe um tapa na face. E com o rosto marcado ela vem a chorar. E mesmo assim ela diz: mesmo diante dessa circunstância eu vou para a igreja. E meu pai gritou: vá para lá se prostituir com a liderança. Os irmãos ouviram bem a narrativa do texto de Ana? Que Deus dá vida, mas também tira. Quando minha mãe entra pela porta da igreja, a porta central, o pregoeiro da noite, inspirado pelo Espírito Santo, ele olha para minha mãe e diz: serva de Deus, foi o último tapa que você levou na face, porque eu, Senhor, permito o mal e ao encontro do seu marido. Diga ao irmão do seu lado: não tema Satanás, mas tema a Deus, porque o inimigo só toca se Deus autorizar. Eu não tenho 1% de medo de Satanás, mas pensa num homem que tem medo de Deus. É por isso que eu procuro com todas as forças honrá-lo e segui-lo com caráter, com prudência e não com negligência. Porque aquele que decepciona a Deus, se Deus tirar a mão de cima,
Ai, grande é o ai. E assim sucedeu. A palavra foi liberada pela boca do profeta da noite, daquele que estava trazendo a mensagem. Não sei se os irmãos acreditam em revelação. É bem verdade que hoje está difícil saber quando é Deus falando ou quando é o homem querendo aparecer, mas Deus fala através dos vasos. E a minha mãe recebeu aquela palavra e eu era uma criança, ouvi. E voltando ao lar, regressando ao lar, passou-se os dias e numa sexta-feira, Rua Felicidade Moreira César, número 60, bloco 8, AP 33, Jardim do Lago, divisa com Jardim de Abril, divisa com Osasco e São Paulo, 3h30 da manhã aproximadamente, bandidos apertam a campainha do CDHU, a minha mãe olha pelo olho mágico, meu pai sabe que é pessoas seguindo e procurando ele, e fala para minha mãe, não abra, vamos ficar aqui escondido. Minha mãe começa a orar, nos coloca sobre a cama para orar, mas não teve jeito. Um dos miliantes, eram dois, fora os que estavam lá embaixo, um dos miliantes, imbuído de má fé, deu um tiro na fechadura. O outro chutou a porta, um dos miliantes pegou a minha mãe e meus 2 irmãos, jogou no quarto. E infelizmente, irmãos, este que vos prega nessa noite teve o desprazer de ver o seu pai ser assassinado a tiros a queima-roupa numa distância de 1 metro. Eu gritava, eu clamava por misericórdia, mas não teve jeito. O meu pai foi morto na minha frente. Ele gritou por Deus, ele gritou pelo nome da minha mãe, mas já era tarde demais. E ali ele foi alvejado por vários tiros da barriga para baixo, levou ainda coronhadas, foi levado até a sala, jogaram a televisão sobre as suas costas e por fim foram embora. Aquilo marcou, irmãos, a minha mente, aquilo marcou a minha memória. É bem verdade que meus irmãos estavam ali, mas eles não presenciaram, nem eles, nem minha mãe. Eu vi tudo, irmãos. E ali eu tive problemas psicológicos. Aquilo ali foi tão marcante que na minha cabeça o melhor era fugir de casa. E assim sucedeu. Achei por bem fugir de casa e no dia posterior a todo aquele cenário de terror, eu fui pegando ônibus e mais ônibus e quando eu dei de conta já estava bem longe de casa. E no primeiro dia que eu estava na rua, já era o findar do dia, eu senti fome, fui até um carrinho de cachorro-quente em Osasco, pedi para a senhora que estava comendo pagar um para mim, porque eu estava com fome, e ela disse, se você quiser comer, coma do lixo. Não sei se ela estava num dia mau, não sei se o inimigo usou ela, eu sei que ela jogou lanche no lixo. E eu estava com tanta fome que não hesitei, eu peguei do lixo e comi, ainda dei risada da cara dela. E ali começou dias difíceis na minha vida. Eu fiquei um período na rua, eu sei o que é sofrer tentativas de abusos por pedófilos, tentativas de sequestradores para a venda dos seus órgãos, eu sei o que é correr quilômetros para defender um papelão e um cobertor para um morador em situação de rua mais velho não pegar, eu sei o que é ter feridas no pé, eu sei o que é cheirar cola de sapato numa sacolinha para não sentir frio e fome. Eu estava numa situação tão deplorável, tão desprezível, que quem olhava para mim, olhava com um olhar de desprezo e de nojo. Dias sem tomar banho, o cabelo grande, cheio de lêndia de piolho, detritos de cola de sapato, porque eu cheirava a cola na sacolinha. A 50 centavos a gente recebia aquela sacolinha com cola para não sentir frio e fome. Mas quando passava o efeito, tínhamos que cheirar de novo porque a fome vinha dobrada, a dor sobre o corpo vinha dobrada. Noites frias, eu me recordo que numa noite fria eu fui à frente de uma padaria, pedi um pão. E o rapaz que estava no caixa gesticulou com as mãos na expressão corporal, dando a entender que era para me aguardar, e eu fiquei feliz. Eu disse, hoje eu vou comer um pão. E aquele rapaz saiu da porta da padaria com a mangueira nas mãos e me molhou. Eu fui humilhado naquele momento. Eu fui para trás de uma mureta de concreto, chorei a noite toda. Desprezado, humilhado. Alguém no índice da escória da sociedade. Filho de crente, de pai terrível que só agrediu. Alguém que não teve infância, que as circunstâncias o colocou em situação de rua. Quantos crentes passavam por mim e me desprezava como a maioria. Mas um dia uma serva de Deus, saia maltrapilhada, nem tinha todos os dentes na boca, com respeito da palavra. Aquela serva de Deus do ciclo de oração de Coque, ela olhou para mim e disse, posso te abraçar? E eu fiquei assustado.
Até pensei que era mais um sequestrador. Mas aí ela tinha uma luz diferente. Ela me abraçou, e quando ela me abraçou, ela não se importou com o meu cheiro. Ela não se importou com a minha posição. Diga para alguém: um abraço pode mudar uma história. Enquanto todo mundo julgava Zaqueu, Jesus disse: eu vou entrar na tua casa. E quando Jesus entra na casa de Zaqueu, ele não condena Zaqueu, ele ama Zaqueu. E o poder do amor de Cristo pela vida de Zaqueu o constrange, fazendo com que ele se levante e diga: porque o Senhor me amou e entrou na minha casa e sentou à minha mesa, eu vou mudar de vida. E se necessário, restituirei aqueles que eu lesei até 4 vezes mais. Deus não nos chamou para condenar, Deus nos chamou para amar. Aí alguém vai olhar para mim e vai dizer: mas era Jesus, é falta de Bíblia. 1 João capítulo 2 versículo 6, aquele que diz que está nele, deve andar como ele andou. Se ele entrou na casa do corrupto e não fez como a maioria, em vez de recriminá-lo, o abraçou, o amou, e assim ele mudou de vida, cabe a nós não julgar, mas amar. Isso é missões, isso é evangelismo. Tem muita gente que esquece de onde Deus tirou e fica olhando as pessoas de cima para baixo, de baixo para cima. A misericórdia te alcançou e Deus quer fazer por você o que Ele fez em você. Se Ele te libertou, Ele também pode libertar o traficante do seu bairro. Se Ele te transformou, Ele também pode transformar a prostituta que mora lá na sua rua. Deus não nos chamou para condenar, Deus nos chamou para ser agentes de milagre, missionários, aqueles que levam as boas novas, aqueles que abraçam quem ninguém abraça, aqueles que ajudam quem ninguém ajuda. Poderia alguém dizer que conhece a Deus se não ama o próximo? E aquela mulher, ao me abraçar, ela foi uma verdadeira missionária. Detalhe: não cantava, não pregava, mas tinha o dom supremo. Lembra o que Jesus falou em parábola? O sacerdote passou de largo, o levita passou de largo, mas o bom samaritano, que nem no templo tinha frequência, viu o homem caído, estendeu a mão e ajudou. Paulo diz: o maior dom é o amor. Você pode cantar, você pode pregar, você pode ser convencional da Conamad, você pode ter 30 anos de igreja, você pode ser pioneiro, fundador e ainda ajudou a construir essa igreja, mas se você não ama, não vale de nada. Aquela mulher cheia de amor me levou com ela, porque eu disse: já que a senhora está falando uma língua que eu não conheço e está dizendo que Deus vai mudar minha história, me ajuda. E mais do que palavras, são atitudes. E ela teve uma atitude nobre. Ela me levou para a igreja. A igrejinha era pequenininha, era mais ou menos esses 3 bancos com esses daqui, já enchia. O pastor do Piauí ficou bravo com a irmã, porque ele disse: a senhora está infringindo a legislação da República, nós não temos autonomia para pegar um menor de idade. Mas a irmã fez uma reunião extraordinária, e na reunião extraordinária tinha mais 2 obreiros, e todos os obreiros ficou contra o pastor. Não é fácil ser pastor nessas horas. E aí o pastor se sujeitou, dando a eles a responsabilidade, e do chão da rua fui para o chão da igreja. Tem glória a Deus aí, irmãos? Aí um trouxe o cobertor, o outro trouxe o colchão, o outro trouxe o travesseiro, e aí eu comecei a dormir no chão da igreja. Adolescente, caminhando para a idade juvenil, do chão da rua para o chão da igreja. Aí um dia eu comecei a avaliar os cultos, e comecei a ver os pregadores, os profetas de Deus. Tempo bom, meu irmão, que não tinha muito glamour, mas perna crescia, cego enxergava, surdo ouvia, igreja pequena onde Deus falava. Oh, tempo bom, que o pregador andava 1 hora, o sapato furava, mesmo assim ele dava glória. Hoje tem que pagar passagem de avião, hotel 5 estrelas, só o sangue de Jesus. Mas aí, irmãos, naquela igrejinha tão simples, tão humilde, eu comecei a ter aqueles homens como referência. E eu dizia dentro do meu coração: eu quero ser pregador também, eu quero ser missionário, eu quero esse poder de Deus na minha vida. E naquela época as coisas mudaram, até porque deu muito problema o sistema litúrgico da época. Os irmãos devem lembrar, os mais antigos aqui, eu não quero acreditar que eu seja só o único antigo, tem pessoas aqui também
daquela época, que o irmão ou dirigente do culto, ele dizia, é aberto o espaço da oportunidade, né? E aí os irmãos levantavam a mão, e um dia eu, atrevido, sem ser batizado, levantei a mão, e ele fingiu que não viu, e eu fiz igual o Chaves, olha eu aqui, aleluia. E aí ele me deu a oportunidade, e eu fui inspirado para o altar, e disse para a igreja, abra a Bíblia, mudei até a voz, disse, irmãos, abra a Bíblia no livro de Êxodo. Quem conhece esse livro? Era Êxodo. E demorei quase 10 minutos para ler entre linhas um texto. Falei para os irmãos, se a mulher que estava há 20 anos padecendo foi curada, você vai ser curado. Sendo que era 12. Cometi vários equívocos. E depois do culto, alguém, em vez de me pegar e me ensinar, olhou para mim e disse, não peça mais oportunidade. Você é burro. Você veio da rua, você não sabe falar, não tem retórica, não tem uma boa expressão corporal, não sabe usar o microfone, não sabe ler, não sabe explanar. Você nunca será um mensageiro do Evangelho. Sabe qual é o problema do ser humano? Querer nos definir pelo momento. Vire para alguém e diga, o momento não te define. Quem via José na prisão imaginaria que ele seria governador? Quem via Davi no pasto, no anonimato, cuidando de animais, imaginaria que ele seria rei? Quem via Pedro pescando peixe, imaginaria que num sermão ele ganharia 5 almas para Cristo? Quem via Saulo perseguindo, imaginaria que seria Paulo, sintetizador da fé cristã? Diga para alguém, o seu hoje não define o amanhã pertence a Deus. Se esse irmão soubesse aonde Deus vai te colocar, ele te honrava mais. Diga assim para alguém, se você soubesse aonde Deus vai me colocar, você me abraçava mais. Desprezado pelo homem, mas escolhido por Deus. Esquecido pelo homem, mas lembrado por Deus. Descredenciado pelo homem, mas chamado por Deus. O homem disse, não serve, não presta, não é diminutivo. E ali falou que não tinha como, que eu não ia ser, e que não adiantava eu sonhar com aquilo que eu queria me tornar. Mas Deus do céu falou, eu o escolhi e vou dar condições para ele. Confesso aos irmãos que aquela noite foi árdua. As lágrimas desvairavam pelo meu rosto. E num horário parecido com o horário que o inimigo usou aqueles homens para matar o meu pai, eu chorando naquele colchão onde eu dormia, no chão da igreja, ao lado direito, uma janela de madeira improvisada abre e um vento forte entra naquela igreja. E pela primeira vez eu escuto a voz do Espírito Santo. E o Espírito Santo dizia ao meu coração naquela noite, eu te levantarei para pregar a minha palavra. Eu te usarei. Eu te darei uma família. A última palavra não é do homem, a última palavra é minha. Levante a mão direita que eu vou profetizar. Para a tua família, para o teu casamento, para os teus filhos, para a tua parentela, a última palavra é de Deus. Recebe essa profecia. Com 17 para 18 anos, o analfabeto, o sem leitura, o desprezado, que sofreu alvo de preconceito, já está na obra missionária no Ministério de Madureira, viajando para lá e para cá. E aí com 18 anos, a gente vai para o Rio de Janeiro pela segunda vez, e subimos o Morro da Lambicada, irmãos. Uma comunidade, hoje está dominada pelo terceiro comando, que é sempre assim, quem vence quem mata mais, perdoe minha palavra, mas é a verdade. Mas na época dominada pelo tal do comando vermelho. E eu subi, pastor, de São Paulo, subi aquela comunidade. Não é fácil fazer a obra ali. Lá não tem microfone, glamour, principalmente naquela época. E aí fomos para dentro de uma escola pública. O púlpito era caixas de madeira, ainda bem que eu era magrinho, porque se fosse hoje, irmão, elas não iam suportar.
E aí começamos a pregar pelo pulmão. E nós tínhamos a alegria de alçar a voz e anunciar o Evangelho. Eu comecei a pregar, e eu disse aos que me ouviam que Deus tinha me tirado da rua, que Deus tinha mudado a minha história. E de repente alguém lá fora escuta esse testemunho e entra na escola, com a barriga de fora, com piercing aqui próximo dos olhos, com a pochete, com os cabelos todo pintado de loiro, porque é cultura carioca, principalmente naquela época, mulheres morenas faziam isso. Ela entra e diz: rapaz, se Deus mudou a tua vida e pode mudar a minha. Eu disse: vai mudar a tua vida. O irmão do lado disse: se essa mulher se converter hoje, você está feito. Eu disse: por quê? Porque ela comanda a comunidade. Os irmãos entenderam quem estava ali me desafiando? Quem comandava mas eu estava servindo quem comanda o universo. A voz do Senhor desceu sobre mim. Isso aqui é só para quem crê em coisas de Deus, mistérios de Deus. A voz do Senhor desceu sobre mim e o Senhor disse: filho, não é bom que você ande só. Eu preparei alguém para andar contigo e para fazer a obra de Deus. Aí eu olhei para algumas cantoras, tinha umas 4 cantoras do lado esquerdo. Disse: Deus, qual cantor o Senhor vai me dar? Eu disse: não é nenhuma das cantoras. Aí tinha uma filha de pastor regional do campo de Angra. Eu disse: Deus, qual filha? É a filha do pastor regional para me suceder o lugar dele? Eu disse: não é ela. Eu disse: quem é, Senhor? Diga para o seu irmão: você imagina quem foi? A menina que estava me desafiando, que se Deus mudou, a minha história podia mudar dela. Eu olhei para ela e disse: além de Deus mudar a tua história, se você servir a Deus, eu volto para São Paulo casado com você. Eu tinha 18 anos, qual idade eu tinha? Para 19 anos, e fiz essa loucura. Quase fui excluído da Assembleia de Deus. Mas em um ano Deus transformou. Em um ano nós casamos. Em um ano Deus nos deu uma família. Estamos 18 anos juntos. E eu gostaria que você aplaudisse a Jesus pela vida da missionária Marcela. Fica de pé, olha o que Deus faz. Do comando vermelho por comando de Cristo, do tráfico para a obra missionária. O Deus que me tirou da rua me usou para tirar ela do tráfico. Pega o dedo de profeta, vira para alguém e diga: o Deus que mudou a tua história vai te usar para mudar a história de alguém. Porque Deus vai fazer em você e por você. Só quem acredita, levanta a mão para adorar. Caminhando para o fim, eu quero voltar em coisa boa e obedecer a voz do pastor. Porque Deus me deu a missionária Marcela, que era tão perigosa? Eu entendi depois. Diga assim comigo: coisa boa é seguir a direção de Deus. Eu passei tantas lutas na obra missionária, porque, irmão, levar cesta básica para necessitado, ajudar pessoas em situação de rua, entrar em presídio, morar em fundo de igreja. Inclusive eu moro até hoje, não tenho vergonha, mas me sinto milionário, porque eu tenho uma família no altar e sou feliz. Eu conheço gente que é milionária e não tem a alegria que eu tenho. Mas fazer a obra de Deus com sinceridade, com verdade, dói. E tem momentos, irmãos, que é só Deus. Meu filho mais velho falou para mim: eu respeito a posição dele. Eu vou estudar, vou ser rico e vou sustentar a obra, mas viver da obra eu estou fora. Falei: glória a Deus. Aí consegui um serviço de menor aprendiz lá na Alphaville. Disse: pai, está difícil nesse começo, porque não ganha muito, mas disse: você está no lugar certo, você vai ganhar ainda. Continua fazendo a sua parte. Quantas das vezes eu tive que orar para Deus enviar um milagre, mas nunca se humilhar, porque servimos a um Deus fiel, e Ele deixou muito claro: o justo não mendigará o pão. Mas de não ter nada na despensa, orar e Deus levantar alguém, ir lá no mercado, fazer a compra e comprar tudo que a gente gosta e falar: Deus mandou, está aqui. Mas aí eu entendi porque Deus me deu a missionária Marcela. Estava no quarto da minha mãe, morando no quarto da minha mãe no CDHU, o quarto que meu pai foi morto. E era uma virada de ano. E a gente só tinha pão e ovo.
E o pão era aquele pão meio duro, que já era de outro dia. Ainda bem que o óleo do ovo amolece o pão. Tá rindo, né? Quem já passou por isso? E aí a minha esposa pegou e preparou a nossa ceia, pão com ovo, pão amanhecido. E não tenha dó de mim não, irmão. Isso é a marca do Evangelho. E ali era ensinamento de Deus. E essa fase já passou. Mas ali a minha esposa pegou aquele pão com ovo, levantou e disse: Deus, obrigado pela minha família, obrigado por tudo. E naquele momento Deus falou comigo. E Deus disse: sabe por que eu escolhi ela para andar do seu lado? Porque as cantoras naquela noite não iam suportar esse processo. A filha do líder não ia suportar esse processo. Mas como obedeceu a minha voz, esteja onde estiver, a sua mulher estará contigo na obra. Sabe o que Deus está falando? Melhor a direção de Deus do que aquilo que agrada a meus olhos. E aí, irmãos, regressamos para São Paulo. 18 anos juntos, com humildade, simplicidade. E ao regressarmos para São Paulo, o Rafael Júnior, vem cá, Rafael. Ele tinha 1 ano. Qual a idade do Rafael? E ele teve um choque no pulmão. Esse menininho aqui que vocês viram cantar, ficou 30 dias internado. O médico me chamou no canto e disse: olha, pai, seu filho vai usar medicamentos contínuos e ele não vai ter fôlego para falar uma frase. Não é difícil ouvir isso do médico, irmãos? Minhas lágrimas caíram. 1 aninho, bebezinho, né? Mas Deus mudou a história dele, está até gordinho lá. Gosta de comer um lanche, viu, pastor? Pastor, não é piada não, mas se o senhor levar na pizzaria, o senhor ganhou o coração dele. E aí, meus irmãos, os médicos disseram, né? Mas olha o que Deus faz, né? Diga para alguém do seu lado: a última palavra é de Deus. Mas não enche. Falaram que ele não ia falar. Enche-me até transbordar, derrama a tua glória, derrama a tua glória. E agora, eu convido a todos a ficarem sobre os pés. Convido a minha família ao altar. Posso, pastor? Convido a minha família ao altar. Vem cá, missionária Marcela, Diego. O João está lá na salinha. E eu vou orar por você, junto com a minha família. Moro em Pirapora do Bom Jesus, no fundo de uma igreja, e não estou me fazendo de coitado, mas sou muito feliz, porque os primeiros a quererem me escutar são os da minha casa. Tem muito pregador famosinho por aí, engomadinho, que anda todo apertado, mas já nem anda com a mulher, porque tem vergonha de mostrar o 6º casamento ou o 10º. Mas eu tenho a honra, no bom sentido da palavra, o orgulho de dizer: antes de ganhar qualquer vida, eu ganhei a vida dos meus. E nós vamos orar pela sua vida, e eu e minha casa vamos declarar a bênção sobre o teu lar. Porque Deus tem transformação, Deus tem libertação. A irmã que está com o vestido aí de flores, enquanto você ora aqui, Deus visita alguém lá da tua casa. A irmã, antes de sair de casa, disse: Deus, me dá uma resposta nessa noite. E o Senhor contemplou o seu pedido, e Ele manda te falar: o coração duro vai ser quebrado, e eu vou trazer para a minha presença, e vai fazer minha obra. Calma, filha, está difícil, mas sou eu, Deus, que transformo. Lembre que um dia este que está pregando nessa noite era mendigo, e a mulher era bandida, e Deus mudou. E assim Deus vai mudar um dos teus lá na tua casa. Recebe essa promessa. A história acabou e que levante as mãos para cima. Eu vou entrar no ambiente para operar com os olhos da fé, você a enxergar que ainda tem vida aí, e mesmo que o cenário de lá não vi, e as evidências gritam que é pra desistir.
existe vida aí, ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Existe vida aí. Segura aí. Eu não conheço o pastor Celso, mas Deus me trouxe uma mensagem e eu vou lhe entregar. Depois o senhor julga a profecia, não o profeta. Eu te trouxe para este lugar. Mas alguém diz, ele não era como o outro. O outro era diferente. Pulava, dava lugar. Ele é calmo, centrado, diferente. Mas fui eu que te trouxe para este lugar. E ai de quem tocar em ti, se não der valor, está perdendo a minha bênção, diz o Senhor. Eu conheço o teu coração. Se tiver que tirar a roupa do corpo para ajudar o necessitado, não hesita. Eu conheço a tua oração, quando clama, quando ora por cada um destes. E Deus fala à noiva do Cordeiro, eu não conheço ele, não conheço a história dele. Eu fui indicado pelo pastor Josiel, que também não me falou nada. Mas Deus fala nessa noite para a noiva do Cordeiro, eu que trouxe ele para este lugar. E muitas coisas vou ensinar para ele através de vocês, mas muitas coisas vocês aprenderão através dele. Respeitem o anjo da igreja, porque através dele vidas serão restauradas, vidas vão prosperar, pessoas serão curadas e renovadas. Levante a mão, feche os olhos, como prova que Deus está neste lugar. Recebe aí agora, agora. Seja tocado pelo Espírito Santo. Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar num ambiente pra operar. Recebe, igreja! Recebe! Que ainda tem vida aí, e mesmo que o cenário diga que é o fim, que as evidências gritam, mas Deus está. Ainda tem vida aí. Pegou, recebeu. Recebe, ali também recebeu. Seja cheio. Chama manaraçuricandará. Existe vida aí. Sabe o que Deus está dizendo nessa noite? Eu vou levantar missionários nesse lugar. Pois ainda tem vida. Eu vou levantar vasos. Acabou. Ainda tem jeito. Eu vou levantar soldados para a guerra. Deixa pensar que vai ficar como está. Eu vou chegar depois, pois eu vou mostrar que ainda tem solução. Descansa e acalma o teu coração. Eu vou chegar, eu vou trabalhar, eu vou ressuscitar. Recebe a cura, recebe a cura, recebe o milagre, recebe a vitória. Leva a bênção para a tua casa. Seja revestido. Ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. O tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida aí, vai voltar. Existe vida aí. Eu vejo tempo de prosperidade para este lugar. E o Senhor fala à minha alma e ao meu coração: muitos aqui terão para emprestar, porque um vento de prosperidade é soprado sobre este lugar. Prepara-te, ó igreja, para um tempo novo. Deus tem talentos escondidos aqui dentro. Eu vejo intrepidez descendo do céu, ousadia, chamada do Espírito Santo.
Deus vai levantar cantores, pregadores, missionários, pessoas que estão lá no fundo. Deus colocará na frente. Alguém vai dizer: o que está acontecendo? Deus levantará os Davis, os Josés. É um tempo de mudança para este ambiente. É chegado um tempo novo. E se você acredita nisso, aplauda Jesus, que Ele merece.